Amém? Amém. Bom, tem uma palavra aqui, faz um tempo já que eu tenho trabalhado nela, e eu creio que o Senhor decidiu que hoje era o dia oportuno de compartilhar ela com os irmãos. Amém. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lá no grupo caseiro eu já tinha comentado sobre um pouco, né, sobre essa palavra aqui, que eu estava escrevendo ela já. Alguns pode ser que vão se lembrar. Amém? Amém. Acharam? Todos acharam? Amém. A gente vai ler só o comecinho, tá? Lucas 14, 25, parte A aí. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Amém? Bom, eu quero usar esse pequeno fragmento aqui desse versículo, porque me chamou a atenção essa questão da multidão. Porque as multidões, elas iam atrás de Jesus. Porém, Jesus também tinha os discípulos. E hoje eu quero trazer um comparativo entre as multidões e os discípulos. O que a multidão faz e o que o discípulo faz. E aí a gente vai percorrer aqui esse capítulo 14 de Lucas, porque aqui ele fala, né, das condições para eu ser um seguidor de Jesus. Né? Então, para eu seguir a Jesus, eu preciso de algumas coisas. E por isso que eu deixei esse tema da mensagem, né? Como você segue Jesus. Então aqui no final, eu quero fazer igual eu fiz outra vez, a gente chegar à conclusão e ter uma resposta do que a gente está fazendo aqui. Se a gente faz parte da multidão ou se a gente faz parte dos discípulos. Porque eu creio que o Senhor tem muita coisa aqui para nos dizer sobre isso. Amém. Essa pergunta parece ser fácil de ser respondida, mas na verdade não é. Porque depende muito de como eu busco e de como eu estou me achegando a Jesus. E isso vai fazer toda a diferença para eu me distanciar da multidão e me tornar um discípulo. Né? Então a gente tem que estar atento aí. E um detalhe importante de multidão é que a multidão ela segue por um interesse pessoal. A multidão ela não quer estar com Jesus pela pessoa de Jesus. Ela quer estar com Jesus porque ela tem um interesse específico em alguma coisa que Jesus podia oferecer. E muitas das vezes ali a gente sabe eram os milagres. Jesus passava por vários lugares, andava em vários lugares, fazia várias coisas, e essas várias coisas eram milagres, eram outras situações, ajudava muitas pessoas. Então, eu creio que muitos faziam isso, seguiam Jesus por conta exatamente disso, porque eles queriam só ter bênção e não estar com Jesus e viver aquilo que Jesus queria que os discípulos vivessem. As principais características das multidões que seguiam Jesus, elas eram três. Primeiro, eles estavam em busca dos milagres, dos sinais, que é o que eu já comentei. Cura, em específico, porque tinha muita gente naquela época, acho que a Bíblia retrata muito isso, muita gente que era cego, que era coxo, que tudo que a gente imaginar tinha naquela época, né? Nos dias de hoje também tem, mas parece que a gente não vê com tanta frequência esse tipo de coisa, né? E o outro questão era, eles buscavam benefícios materiais. Então a multidão ela tinha esse foco específico, a multidão que seguia Jesus, né? E o foco deles estava em tudo aquilo que era do curto prazo, não era nada de longo, porque o discípulo também tem essa característica. O discípulo é longo prazo, não é no curto. Então, o cara que quer seguir Jesus, ele tem que pensar que é um investimento. Não é amanhã ele vai estar super expert, super top em Jesus, conhecendo Jesus, tendo um relacionamento lá em cima com Jesus. Então, é uma coisa que vai com o tempo, ele vai aperfeiçoando. Então, isso é importante a gente ter em mente. Um ponto importante, a multidão ela não tem compromisso com as coisas. A multidão só quer o resultado. O discípulo tem compromisso.
Então a gente vai explorar um pouco mais isso. E Jesus, ele normalmente confrontava as multidões para saber se de fato eles queriam estar com Jesus ou não. Porque não era uma coisa tão simples seguir Jesus naquele tempo. Ainda mais Jesus sabendo como que ia terminar a história, né? Então, não era para todo mundo ali, principalmente todo mundo que não estava engajado em estar com Jesus, né? Porque a multidão, ela queria o quê? Queria uma graça barata. Hoje em dia a gente vê muito disso, lugares que vendem graça barata. Só que graça barata é só no dia, depois acaba. É diferente de estar com Jesus, caminhar com Jesus, porque daí que a gente caminha com Jesus, a história é outra, né? Então a gente tem essa questão aí. Muitos hoje em dia gostam, né, até coloquei aqui, né, de questão de massagear o ego. Por quê? Porque quer se sentir bem, né? Aí procura só coisas que vão fazer você se sentir bem. E o evangelho, eu posso, né, mas eu creio que, no meu ponto de vista, não é isso. Lógico que vão ter os dias de glória, mas tem os dias de luta, né? E são muitas lutas, né? Todo mundo que está aqui deve ter tido várias experiências e várias situações onde se deparou com situações em que teve que travar batalhas, né? Não foi sempre um mar de rosas. E quando eu estava estudando aqui, né, fazendo a exegese e a hermenêutica desse texto, tem as duas palavrinhas, que primeiro é o óculos, que é a multidão. Sempre vai estar ligado a um grande número de pessoas e ligado ao povo. Então, isso é meio que óbvio, né? Interessante que só aparece nos evangelhos e 3 versículos em Apocalipse, essa palavra. Nas cartas não aparece nenhuma vez. Então, a gente já vê que é sempre, principalmente quando estava em Jesus, e ali em Atos, que é quando mostra, que é o Evangelho do Espírito Santo, né? Que mostra ali o que estava acontecendo. E depois em Apocalipse ele dá alguns detalhes específicos ali, então ele fala de novo de multidão. E a gente já falou das questões lá que predominam nas multidões, que é a questão das pessoas que buscam ajuda, somente acompanhavam Jesus, e pessoas que estavam esperando a chegada de Jesus. Então, às vezes, sabiam que Jesus ia chegar em algum lugar, estavam lá esperando Jesus chegar. Às vezes, iam atrás porque ele tinha passado. E, às vezes, estavam buscando alguma coisa, igual algumas passagens específicas da Bíblia, que a pessoa viu Jesus e foi atrás dela por algum motivo, né? Os fariseus acusavam Jesus de incitar as multidões, porque, para eles, para os fariseus, a multidão era o povão, era a galera. Eram pessoas que eram o quê? Pessoas que tinham desprezo social e religioso para eles. Então eram pessoas que eles não olhavam. Para eles, essas pessoas não importavam, porque são exatamente as pessoas que Jesus ia atrás. Pessoas que estavam marginalizadas, né? Que tinham alguma situação, alguma coisa, e que precisavam ali ter alguma ajuda de Jesus. Que esse é o evangelho, né? E aí os fariseus, eles faziam totalmente ao contrário. Eles buscavam outras coisas e faziam outras coisas. Então esse é o ponto aí. E a multidão é aquele famoso efeito manada. Vi um cara passando, falaram que faz milagre, vai atrás. Quero pegar o meu também, né? Então a pessoa vai atrás disso, de facilidade. E a outra palavra é o matetes, né? Que na verdade fala mafetes, que você pega lá como se fala essa palavra, que são os discípulos ou seguidores de alguém. O discípulo sempre tem que ter um mestre, sempre tem que ter. E aí quando a gente começar a explorar um pouco mais aqui, a gente vai entender o porquê que certas coisas aconteceram ali nos próximos versículos. E essa palavra do matetes, ela só aparece no Novo Testamento, mesmo quando você olha na Septuaginta. Porque na Septuaginta não tem essa palavra no Antigo Testamento. E aí tem uma palavra equivalente a discípulo no hebraico, porém, essa palavra ela é usada somente para quê?
para falar uma relação onde teve sucessão e não discipulado, da forma que Jesus colocou. Porque Jesus ele já veio também para mudar essa questão. Então, quando a gente vê lá Moisés com Josué, existe essa palavra equivalente, porém é a sucessão. Moisés não fez um discipulado com Josué para que Josué pudesse exercer e comandar o povo. Não, Moisés, foi lá, morreu, agora Deus falou, vai que é você agora. Meio que toca para frente porque acabou. E também tem a questão lá de Elias e Eliseu. Elias também tem uma questão do manto, passa esse manto para Eliseu, porém também aqui não é discipulado. Ele andava junto, tudo, mas não tem o mesmo efeito do que tem depois quando Jesus veio e instituiu essa questão. Então é interessante ver isso, né? Que isso aconteceu depois de Jesus, que Jesus que veio para instituir isso. Então é bem interessante, né? E naquela época, então, era mais considerado como um simples aluno, essa palavra. Era Talmide, se eu não me engano, a palavra que é usada para isso aqui. E outro dado interessante, que essa palavra aqui, ela é utilizada no Evangelho de Lucas para todos os discípulos em geral. Porém, aqueles que são os mais íntimos de Jesus, ele usa matetai. Ele já muda a palavra. E tem outro ponto interessante também no Evangelho de Lucas, que quando Jesus é preso no Getsemane, ele para de usar essa palavra. E ele só vai voltar a usar essa palavra lá em Atos. Ele fica esse tempo sem usar, porque quando ele foi preso, meio que os discípulos entenderam assim, nossa, prenderam ele, não era nada daquilo que ele estava falando, e ficaram todos perdidos, porque eles achavam que, né, o que vai acontecer agora? Então, tem essa questão. E um outro ponto para fechar essa questão, para a gente entender, né, sobre o discípulo e a multidão, é que tem a questão que todo discípulo tem que ter um mestre. Os fariseus, como que funcionava? Eles eram procurados pelo seu aluno, para aprender. E Jesus que procurava as pessoas, então ele fazia ao contrário da ordem rabínica. E até tem alguns teólogos que falam que Jesus não buscou Judas que foi atrás dele. Mas aí eu já não sei. No The Chosen até colocaram dessa forma, que ele que foi atrás, mas não há um consenso nisso, mas fica aí, né? Porque depois Judas traiu ele, então pode ser que teve alguma relação. Então, Jesus ele também chamava pessoas que não eram normalmente pessoas que seriam chamadas para aprender com algum fariseu. Pescador, cara que coletava impostos. Então, Jesus também quebrava essa regra aí que os fariseus tinham instituído. Então, tem algumas questões aí interessantes. E a relação com Jesus era marcada pelo compromisso. Então, enquanto Jesus estava com eles, existia o compromisso dos discípulos com Jesus. E aí, um detalhe interessante, que quando há esse compromisso, o ensino era mais forte. Né? Eles tinham esse ensino mais forte e depende muito do discípulo isso, de buscar, ir atrás, que é o que acontece com a gente. A gente tem que buscar a Deus, porque senão as coisas não vão acontecer. Então é importante a gente ter isso em mente. E eu quero colocar 3 pontos aqui em cima disso. O primeiro é que o discípulo segue com compromisso e sacrifício. E aí vai estar do Lucas 14, 26 até o 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui, Jesus está colocando uma régua de como tem que ser a pessoa que vai seguir ele. E interessante aqui que ele fala aqui, não me ama. Tem algumas versões que vai estar aborrecer e algumas que vai estar odiar. Então, mas aqui ele não quer dizer que não é para você amar essas pessoas. Ele está dizendo que você não pode amar essas pessoas mais do que você tem que amar ele. Por que tem isso? Porque aqui ele quer dizer que Jesus ele tem que ser o primeiro, Deus é o primeiro que nós vamos buscar. E depois vem as outras coisas.
né? Então, inclusive, a família vai estar nessa situação. Por isso que ele fala dessa forma aqui. Pareceu que ele estava suando meio duro com o pessoal. Pô, a gente, né, vai deixar a família, não vai amar a família, não vou gostar da minha família, né? Mas não era isso. Ele estava mostrando que eles precisavam ter Deus primeiro no coração até para seguir o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que ele estava tentando mostrar isso para eles aqui. Porque senão eles iam querer seguir Jesus, mas qualquer coisa poderia passar à frente de Jesus ali. Então ele teve que dar um exemplo bem pesado para que eles entendessem que não era daquela forma, que eles precisavam primeiro priorizar Jesus para depois ter as outras situações. E quando a gente fala aqui, ele fala da abnegação e de carregar a cruz, né? Nessa parte aqui. Carregue a sua cruz. Naquele tempo, ainda os discípulos não sabiam como que ia ser a morte de Jesus, que ele iria ser crucificado, que ia ter toda aquela coisa, que para eles, ele ia fazer aquela guerra, ia acabar com tudo, com os romanos ali, e ia finalizar, e não ia ter morte de Jesus, não ia ter nada disso. Então, ele está falando aqui que cada um que quer seguir a ele tem que se negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Por quê? Porque quando você faz isso, você está falando assim, eu tenho que morrer, porque naquela época quem ia ser crucificado ia morrer. Então, se ele está falando aqui, você tem que pegar a sua cruz e carregar ela, que era para você morrer para aquela sua vida, que é o que nós sabemos que acontece quando a gente aceita Jesus. A gente morre para o mundo e depois a gente vai lá e nasce de novo como uma nova criatura, que é o que está escrito lá nas cartas de Paulo. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, o cristão aqui, levar a cruz após Jesus, tornou um símbolo de superação de dor, vergonha e perseguição por amor. E ele é a sua causa. Por quê? Porque Jesus fez isso, então nós entendemos que nós temos que sofrer, que nós temos que ter toda essa questão para que nós sejamos aceitos ali, né? Que nós fizemos a nossa travessia, vamos dizer assim, para poder seguir Jesus. Então, Jesus, quando ele fala isso aqui, para eles terem que carregar a sua cruz, ele está falando assim, vocês têm que morrer para essa vida, porque após vocês morrerem para essa vida, vocês estão aptos a ser meus discípulos, que é o que acontece conosco. Então, se nós, né, não carregarmos a nossa cruz para daí nós seguirmos a Cristo, não vai ser discípulo de Cristo. Nós vamos ser pessoas normais, multidão, correndo atrás de bênção e de milagre, ao invés de ser discípulo, né? Então, quando eu falo que eu estou me renunciando, é para realmente eu ter essa questão de eu me desvincular do meu antigo eu e daí eu seguir no meu novo eu. E a cruz, não adianta a gente querer fazer facilidade com ela. Até eu vi uma chargezinha essa semana, várias pessoas com várias cruzes andando e todas eram bem grandes. Aí tem um que para no meio do caminho, corta a cruz dele e vai. Só que depois tem um abismo. E todos que estavam com a cruz do tamanho que tinha que ser, conseguiram atravessar e ele não atravessa. Então, ou seja, não adianta eu também pegar a minha cruz e querer resolver fácil, porque também não vai dar certo. Então eu preciso ter, se eu tenho uma cruz e ela é de um tamanho, é porque eu preciso dela para chegar a Jesus. Amém. E sem isso eu não vou chegar. Então eu preciso ter isso em mente também, para que eu possa, né, superar esses desafios aí, essas situações. E Jesus também quer deixar claro aqui que entre o mestre e o discípulo não pode ter nada. Então, se existe alguma coisa entre um e o outro, significa que eu não estou entregue completamente. Então, esse é um ponto importante também. Então, para a gente ser discípulo, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que se negar a si mesmo, carregar a nossa cruz, que vai ser aquilo que a gente mais tem dificuldade, que a gente mais precisa para a gente superar, depois que a gente se converteu. E, consequentemente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar a seguir a Cristo e não colocar barreiras para chegar a Cristo. Se eu tenho barreiras para chegar em Cristo, eu não estou sendo um discípulo leal e verdadeiro com Cristo. A história ficou outra. Então eu preciso ter esse cuidado. Só que a multidão, que é o nosso comparativo, ela faz diferente aqui. A multidão, ela não quer negar a si mesma.
para daí seguir a Cristo. Porque na hora que Cristo já coloca essa barreira aqui, a multidão dispersa. A multidão já vai embora, porque não é para eles isso. Se é fácil, vamos para cima. Mas se não é fácil, então não dá, para mim não serve. Então eles querem o quê? Facilidade. Então por isso que Cristo fala isso daqui para o pessoal, porque ele não quer que gente vá atrás dele esperando que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, porque não vai ser. Vai ter os dias tranquilos, lógico, mas também tem os dias que são mais complexos, que vão ter desafios, porque sempre naquilo que a gente tem mais problema, antes de se converter, é aquilo que vai querer te pegar depois, né? Porque sabe que ali você tem uma fraqueza, alguma situação. Então, se você não está entregue de fato a Cristo nesse momento, você pode ter esse problema. Então, o discípulo, ele tem que ter a mente de que o comprometimento dele, o sacrifício dele, vão levar ele mais perto de Cristo, para que ele possa, daí, viver o Evangelho do Reino, né? Que é até o livro que o Chico comentou aí. Então, é isso que Jesus veio pregar. Era o Evangelho do Reino, que era totalmente diferente daquilo que os fariseus estavam colocando. Porque para os fariseus era o quê? Cumpre as 613 leis que você vai se salvar. Jesus veio e mudou isso. Ó, creia em mim, se arrependa, carregue a sua cruz e vamos seguir para a eternidade, rumo à eternidade, né? Então esse é o ponto aí. Segundo ponto, a multidão ela é esporádica e o discípulo é permanente. Então a gente já vê aí mais uma característica. Seguindo aqui em Lucas 14, do 28 ao 30, ele fala assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Esses 3 versículos aqui, eles estão inseridos aqui, eles são uma parábola, né? Então Jesus queria exemplificar para eles aquilo que ele tinha acabado de falar. E ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala que o discípulo, ele tem que calcular o custo. E o que é esse custo para seguir Jesus? É basicamente o que eu acabei de falar lá, né, sobre ter a cruz. Então Jesus ele fala que para seguir ele tem que ter uma consideração cuidadosa. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque se você quer me seguir vindo atrás de bênção e de coisa, só coisa boa, você pode quebrar a cara. Então você tem que estar certo de qual é o preço que você vai pagar para me seguir. Então Jesus, ele coloca isso, dando esse exemplo, né? Ele fala aqui que vai construir uma torre. Por quê? Será uma torre de vigia, alguma coisa? Para eles entenderem ali no contexto deles, né? Aquela situação. Porque para seguir Jesus não era só vamos aí, vamos todo mundo junto e vamos embora, né? Precisa ter essa vivência, aprender e entender certas coisas para que daí você consiga ter essa noção do que te espera lá pela frente. Porque pode ser que você não esteja pronto para pagar o preço para seguir Jesus. Oi? Exato. Porque as pessoas, de novo, né, tem a facilidade, né? E aí a gente não quer isso, a gente quer ser só o paz e amor, né? Só coisa boa. E não é bem assim. Então, trazendo para um paralelo, a multidão, ela tem que avaliar esse custo e sempre vai ser alto para a multidão. Porque para a multidão não é interessante, porque ela quer resultado rápido. Ela quer coisa rápida, né? Então, não adianta o cara querer chegar lá atrás de Jesus e ser muito rápido, muito fácil as coisas, porque não vai ser. Tem um tempo de maturação, até você conseguir entender tudo e fazer tudo. E até eu coloquei, né, que o custo é a cruz de Cristo e a cruz que nós temos que carregar. Só que um detalhe importante, a gente não pode dar o mesmo peso para a cruz de Cristo para a cruz que a gente carrega, porque a cruz dele foi muito mais pesada do que a nossa, né? A gente tem uma cruz que é fichinha para ele, né? Então, assim, quando a gente acha, nossa, depois que eu virei crente ficou difícil,
tem que pensar assim, imagina Jesus, que teve que levar o pecado de todo mundo nas costas, morrer lá, ficar lá, o cara vinha e fura aqui nele, bateram nele, fizeram um monte de coisa, né? Então assim, e aí? Você está levando punhalada, você está apanhando com, né, com flagelo, está acontecendo alguma coisa? Pode ser que não, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E aí, aqui também fala de uma decisão permanente, né, nesses versículos. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo, ele entende que seguir a Cristo é uma jornada para a vida toda. E os custos e os desafios são contínuos. Às vezes eu tenho um desafio hoje, para entrar hoje, né, igual o Guilherme comentou, mas depois vão vir outros desafios, outras situações, inclusive por eu mostrar para as pessoas que eu sigo a Cristo. Algumas retaliações, algumas situações podem vir por causa disso. E a gente tem que estar pronto para pensar assim, a minha decisão ela foi permanente. Não foi uma decisão de momento igual a multidão toma, porque a multidão ela vai tomar essa decisão rápida, vamos seguir a Cristo, mas depois aconteceu um probleminha, eu não vou mais seguir a Cristo não, porque para mim não dá. Então, a gente tem que tomar uma decisão sabendo qual é o custo e que ela é permanente. Porque é isso que vai nos diferenciar da multidão. Porque senão a gente vai continuar sendo a multidão. Eu creio que muitos podem vir com a multidão, mas poucos vão ver e entender e querer seguir ali naquela linha de Cristo. E seguir a Cristo não é fácil. A gente tem que decidir entre seguir Jesus, que não é fácil, ou não seguir, que é pior ainda. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa indecisão. Vou seguir, não vou seguir, vou seguir, não vou seguir. Só que o mundo parece que é legal, parece que é bacana, mas só que o preço do mundo é muito mais caro. Né? O preço do mundo é muito mais caro. A gente acha que para seguir Jesus, a gente paga um preço alto. Mas a gente paga um preço alto porque a gente não quer se desfazer das nossas coisas. Se desfazer daquilo que nos prende no mundo. Então é isso que vai impactando a nossa vida, né? Então a gente tem que refletir em cima disso. De qual é o custo para ser um discípulo e se eu estou disposto a pagar esse custo para ser esse discípulo. Eu creio que nós que estamos aqui, todos entendem isso e estão dispostos a pagar esse preço, né? Para viver aqui, né? Então, eu creio que isso é importante. E entrando no terceiro ponto, a multidão ela busca conformidade e o discípulo busca transformação. Então, se a gente for aí no versículo 30, na verdade no versículo lá em Romanos 12, 2, a gente vai ver assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse terceiro ponto, a gente sai um pouco de Lucas, depois na conclusão eu volto lá, mas aqui é importante a gente entender o quê? Que ele está falando aqui, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Qual é o padrão do mundo? É a multidão. É ir atrás das coisas boas, ter os benefícios e seguir em frente. Já quem segue a Cristo tem outras questões. Então, o mundo dita as regras de como as coisas têm que funcionar. Inclusive, muitas vezes, para nós que somos cristãos. O mundo quer colocar regras de como a gente tem que fazer as coisas e como a gente tem que lidar com as coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o mundo ele vai entrando nas coisas, igual aquela vez que eu falei lá do Balaão, que as coisas estavam dentro do arraial para destruir de dentro para fora, porque de fora para dentro não estava conseguindo. Às vezes a gente está blindado ali, né? Não entra nada de fora, mas dentro o mundo vai começar a colocar as coisas na nossa vida, e quando vê a gente já está perdido. A gente caiu em ciladas, né? Então, o mundo ele vai se moldando, ele vai se aperfeiçoando para cada vez pegar a gente de surpresa. Quando a gente escapa de uma coisa, ele vem com uma coisa nova, né? Porque é sempre assim. A gente tenta fugir de uma situação, cai em outra, né? A gente não consegue, às vezes, sair disso. Então, a gente tem que tomar cuidado. E hoje em dia, o errado está ficando ok para muitas coisas. O mundo está fazendo com que várias coisas fiquem ok, né? Pode fazer, tá tudo certo,
é assim mesmo, vai tocando a vida, né? E vai levando, e vai levando. Só que às vezes a gente vai ficando preso nessas situações. E não é bem assim. A gente tem que começar a se posicionar. Porque se nós somos, de fato, discípulos de Cristo, nós temos que colocar nossa posição. Ah, vai ter um negócio no trabalho, pô, eu não participo. Ah, vai ter isso, não faço. Vai ter aquilo, não estou dentro disso não. Porque é nessas horas que a gente vai mostrando quem nós somos, a nossa identidade. Porque o diabo ele quer tirar a nossa identidade a todo momento. E nós temos que cada vez mais reafirmar a nossa identidade, para que nós não entremos nessas coisas. Porque tudo para o mundo vai ficando normal. Ah, é normal aparecer certas coisas na TV, é normal acontecer aquilo, é normal aquele outro. Mas não é normal. Tem tantas coisas que não são normais e o mundo quer colocar como sendo normal. E nós sabemos que não são normais, né? E aqui o cara que é o discípulo, ele é transformado pelo Evangelho, né? Então aqui, ele continua nesse versículo de Romanos, ele fala, né, que ele vai ser, Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, a gente tem um monte de coisa que a gente carrega do mundo e Deus vai mudando isso na gente, conforme a gente vai se aproximando dele e caminhando com ele e sendo cada vez mais discípulo dele. Então é aí que mudam as coisas, porque se eu continuo seguindo nos padrões do mundo, eu vou continuar naquela mesmice. Mas se eu decido mudar e seguir a Cristo e me envolver de fato, as coisas vão mudar. E isso transforma a nossa vida, né? A gente parece que a gente é maluco para as pessoas, mas não, a gente está vivendo uma vida naquilo que a gente acredita. Amém. Naquilo que a gente sabe que é correto, à luz das Escrituras, né? Porque hoje em dia também existe muito, né, igual eu falei na outra pregação, sobre lá o diabo ser um herege, né? Que ele pega aqui a palavra e distorce. E muitas vezes a gente vê pessoas hoje em dia pregando coisas, inclusive, né, na internet, muitas coisas, vai pregando, vai falando, vai mostrando, só que são coisas que não tem nada a ver. Tira uma coisinha aqui, uma coisinha ali, coloca a outra, a pessoa não percebe, acha que é de Deus e está tudo certo, e não vai buscar na fonte para ver se é aquilo mesmo ou não. Então, buscar aqui é manter o relacionamento com Cristo, né, que é o que a gente precisa também fazer, né? E o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai movimentando a nossa vida para que nós possamos ter esse discernimento de que o que eu estou ouvindo não está certo, ou que está certo, né? Para a gente saber medir as coisas. Porque não adianta eu só ouvir, falou que é um versículo, putz, bacana, legal, e sai espalhando para todo mundo, né? Às vezes não tem nada a ver, né? Ou a mensagem que a pessoa está querendo passar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E o Warren Wiersbe, ele comenta assim, ó, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Amém. Então, eu sou conformado se o mundo me molda naquilo que eu estou fazendo e eu sou transformado quando eu estou fazendo as coisas que Deus me pede para fazer. Né? Ouvir a Deus. Né? Eu acho que isso é o mais importante aqui, porque às vezes a gente não ouve Deus. Deus está aí soprando, falando, usando pessoas, um monte de situação, e a gente fica, né, aleatório, não entendendo e não vendo aquilo que é, né? E a transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente. Porque o mundo é isso. Cada vez as coisas vão ficar mais normais. Então a renovação é algo que precisa estar na nossa mente. E tem que ser o tempo todo, né? Para a gente ser transformado o tempo todo. Porque se a gente não nos renovar na presença do Senhor, a gente vai dando brecha para situações. E aí a nossa mente vai achando também que as coisas estão indo num ponto, né? Até deixei aqui, né? O discípulo busca ser transformado de dentro para fora pelo Espírito Santo. Ele não busca a aceitação do mundo, mas sim a conformidade à vontade de Deus, né? E se não renovarmos nossa presença no Senhor, vamos dando brecha e com isso o mundo vai entrando em nossas vidas, sorrateiramente. Ele vai entrando e a gente vai ficando nessa, né? As coisas não mudam. E para finalizar, eu vou voltar lá em Lucas, que ele fala, Lucas 14:33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, é isso que eu estou falando.
a gente não tem que ter uma barreira entre nós e o nosso mestre, que é Jesus, né? Porque se há uma barreira, se há algo que impede, eu não posso ser discípulo dele. Ele foi claro aqui. Você não pode. Se tiver qualquer um de vocês não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está falando assim, se você renunciar o A, o B e o C. Não, é tudo, né? Ele não está sendo, tipo, bonzinho, vamos dizer assim, né? Então, ele está falando, e aí? Você quer ser meu discípulo? Renuncia a tudo. Ele fez isso com o jovem rico lá, falou para ele, então, vende tudo aí. Mas aí vender tudo não dá, né? Tipo, então, por quê? Porque ele era preso ao dinheiro. E quantas outras coisas que nós também somos presos e a gente não deixa isso de lado para seguir de verdade Jesus, né? Porque eu acho que é isso que é o ponto aqui. A gente às vezes fica preso em certas situações, certas coisas, e a vida vai levando a gente e a gente fica preso. A gente acha às vezes que está seguindo a Cristo na totalidade, mas não está. Porque ainda tem alguma coisinha que está nos prendendo. Então a gente precisa ficar atento nisso, né? Então, de novo, como que você segue Jesus? Né? Essa é a pergunta que daí a gente precisava responder, né? Então, eu complemento ela. Você segue Jesus como a multidão ou como discípulo? Né? Você está vendo as coisas e está só buscando coisas materiais, coisas ali do momento, ou você está pronto para viver o que realmente Cristo quer que você viva com Ele? Se renunciar a tudo, fazer tudo e daí viver tranquilamente. E a multidão, então, não tem compromisso e não está pronta para renunciar a nada. Então, a multidão ela não quer isso, ela só segue Jesus quando convém. E o discípulo, ao contrário, ele entende o que é preciso para seguir a Cristo. E ele vai lá e faz, né? E ele deixa de idolatrar as coisas. Porque a gente fica preso que idolatria é só uma imagem, mas idolatria é tudo que fica no lugar de Deus na nossa vida. Isso é importante a gente saber, porque muitas das vezes a pessoa idolatra o carro, idolatra a casa, mas isso é uma coisa. Mas qualquer coisa que ela colocar no lugar de Deus na vida dela é uma idolatria. Então isso é importante a gente ter em mente. Para finalizar, uma pergunta, né? Estamos dispostos a deixar de lado as coisas que nos impedem de seguir Jesus em plenitude? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, que eu creio que essa é a mensagem que o Espírito Santo quer que a gente faça, uma reflexão em cima disso. Estou disposto a deixar de lado tudo para seguir a Cristo verdadeiramente? Se eu estiver disposto, aí Jesus já falou, esse pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto, aí já é outra história. Amém? Amém. É isso aí.